queria, antes de tudo, agradecer, na pessoa do Reinaldo, o convite que me foi feito pelo Sintusp, de que eu sou base, né? Eu, como estudioso não só do direito previdenciário, mas também do direito sindical, sempre achei um absurdo essa separação que existe entre as categorias de docentes e trabalhadores, porque afinal nós somos trabalhadores, então eu faço questão de ser filiado não só à DUSP, que é a seção do Andes aqui, mas também ao Sintusp. Então sempre faço questão de estar junto com os meus companheiros nas atividades que são realizadas e que queiram contar com a minha presença. A reforma da Previdência é o tema da moda e o tema que me ocupa nas minhas pesquisas pelos últimos 14 anos. Desde o mestrado, passando pelo doutorado e agora na docência. E essa perspectiva temporal aí já de 14 anos e várias reformas enfrentadas me dá uma perspectiva histórica que muitas vezes é perdida quando a gente está lidando com o tema da reforma da Previdência. Então, eu queria usar aqui a minha oportunidade para conversar um pouco com vocês sobre a colocação dessa reforma em perspectiva histórica. E por que isso? Porque se a gente observa como está sendo estruturado, como foi estruturado o texto dessa proposta de emenda constitucional número 6, nós veremos que essa reforma, que foi tão bem exposta aí pela Deise em suas linhas gerais, que é bastante parecida, de certa maneira, com a reforma que já havia sido proposta pelo governo anterior e que foi, como ela bem lembrou, barrada por uma greve geral. Essa reforma não é a mesma reforma do Temer, embora tenha essas linhas bastante semelhantes, porque ela foi escolhida como uma espécie de plano B, uma espécie de alternativa. A estrutura do texto da proposta de emenda constitucional diz o seguinte: bom, será criada uma nova previdência de capitalização. Enquanto não vier esta nova previdência de capitalização, as regras serão as seguintes. Então, aquilo que o governo anterior pretendia fazer como a solução definitiva, o governo atual propõe como uma solução tampão, enquanto não é implementada a verdadeira proposta do governo, que é a proposta de capitalização. Que é algo que, vejam, o governo já está enfrentando dificuldades políticas com o Congresso Nacional, na forma que foi proposta a reforma, o que dirá se tentasse colocar essa situação já diretamente no texto da Constituição. Essa estratégia que foi adotada, que não é uma estratégia nova, ela já remonta a experiências passadas em reformas da Previdência da década de 90, que é o que se convencionou chamar no meio jurídico de desconstitucionalização, é a forma típica de atuação de governos que não possuem maiorias parlamentares. Então, nós sabemos que para alterar o texto constitucional, nós precisamos de 2 turnos de votação com 3/5 de maioria, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Portanto, você precisa de uma base muito sólida no Congresso Nacional para poder fazer isso. Não havendo essa base, o que se faz? Retira-se do texto da Constituição a matéria que se quer alterar. E aí, isso, de certa forma, suprime a discussão no Congresso, né? O Congresso acaba se focando naquilo que está sendo alterado e não naquilo que está desaparecendo do texto, para mais tarde repropor a matéria em nível legislativo e não de emenda à Constituição, e com isso podendo se valer do quórum de maioria simples em turno único, o que costuma ser muito mais fácil de obter. Então, isso já foi usado na década de 90 pelo governo Fernando Henrique Cardoso e volta a ser usado agora
como estratégia de atuação, né? Então, a Constituição, é difícil até focar a nossa fala nessa realidade, porque ao invés de falar sobre uma presença, né, que foi o que a Deise procurou fazer, expondo as regras novas, quer dizer, você abre lá a emenda, estão lá as regras, você faz análise sobre essas regras, fala, bom, quem essas regras vão atingir, as mulheres, os professores, etc. Você tem que falar sobre uma ausência, um assunto que o não texto da reforma, que é a ideia de capitalização, né? Por que essa ideia não pode ser proposta precisando de maioria de 3/5? Né? Porque ela não seria aprovada, né? É isso que me leva a fazer essa recuperação histórica. Porque não é a primeira vez que esse assunto vem à tona, né? A capitalização da Previdência era o grande sonho do governo Fernando Henrique Cardoso, que, vejam só, não chegou sequer a propor isso quando propôs a emenda à Constituição que viria a se tornar a emenda 20 de 98, depois de tramitar 3 anos. Né? Um dos primeiros atos do governo, em 95, foi propor uma emenda à Constituição, que tramitou por 3 anos, teve derrotas importantes na votação em plenário, uma delas, a idade mínima no regime geral, quando depois de muito articular e ver que não seria possível fazer aquilo, resolveram partir para a votação, e na votação houve uma derrota em plenário, de modo que a emenda 20 de 98, reforma a Previdência Social, sem prever a idade mínima que era desejada, mas os recuos já começaram na proposta, porque a ideia original seria propor a capitalização. Porque isso era preconizado desde o início da década de 90, mais precisamente em 92, quando foi editado um estudo do Banco Mundial sobre o sistema de previdência para países em desenvolvimento, que foi editado com o objetivo de orientar a reconversão ao Estado capitalista das antigas repúblicas soviéticas do leste europeu, que previa o que o Banco Mundial chama de sistema de multipilares, que é, mal comparando, o que acontece hoje no Brasil já com os servidores públicos admitidos depois do ano de 2003, mas aí variando para o início dos planos de previdência complementar, né? Então na União 2012, aqui no Estado um pouco antes, que é essa ideia de que existe um pilar público e um pilar complementar privado. Então o Banco Mundial diz nesse estudo mais ou menos o seguinte: bom, você organiza a previdência em 3 pilares: um público, um privado ligado aos ganhos de trabalho e um privado complementar facultativo. A diferença de tamanho, de nível de obrigatoriedade, de prevalência desses pilares é uma decisão política interna de cada Estado, mas o modelo ideal é esse. Mais ou menos é isso que está dito. Então, por exemplo, a gente observa as experiências históricas aqui na América Latina, a gente tem os exemplos da Argentina e do Chile, em que a Argentina manteve um pilar público ainda, ao contrário do que acontece, por exemplo, no Chile, que radicalizou a experiência proposta pelo Banco Mundial ao prever somente um pilar privado, né? Ligado aos ganhos de trabalho, claro, mas um pilar privado gerido por instituições financeiras. Em 1995, Fernando Henrique tinha o desejo de propor esse modelo chileno como emenda à Constituição. Por que ele recua e não faz isso? Porque já existiam na época os primeiros estudos sobre o que tinha acontecido no Chile. E isso é uma coisa que é muito importante da gente entender para poder se posicionar nesse tema e que não é falado muitas vezes no debate que vem ao grande público. Quando nós estamos saindo de um regime de repartição, que é o regime que nós temos hoje, para um regime de capitalização, o que acontece? Nós saímos de um sistema que é organizado em torno da ideia de solidariedade
intergeracional ou transgeracional. O pressuposto lógico dessa ideia de solidariedade é a de que o sistema não acumula dinheiro, porque ele é um sistema gerido pelo Estado. Então veja só, você faz contribuições para o Estado, que não é uma instituição bancária, não pode acumular aquele dinheiro, então ele imediatamente usa esse dinheiro para fazer frente aos benefícios que estão sendo pagos neste momento. Então, de certa forma, coloco entre aspas, porque eu já fui chamado a atenção por um aposentado numa palestra um dia desses, de certa forma a geração atual sustenta a geração passada. Quando a geração atual for se aposentar, precisará existir uma geração ativa que sustente essas pessoas. Certo? Se eu for criar do zero um regime de capitalização, as pessoas que já estão integradas no atual regime de repartição saem com uma desvantagem. Então imagine que eu criei o regime de capitalização hoje e alguém começa a trabalhar amanhã. Todas essas contribuições que essa pessoa fizer para o regime serão acumuladas e renderão dinheiro para ela. Mas, falar do meu caso específico, eu estou trabalhando há 15 anos. Eu contribuí por 15 anos. E eu entraria no sistema nas mesmas condições de alguém que começou a contribuir agora, ou seja, sem contribuição nenhuma, sem acúmulo nenhum, embora já tenha feito 15 anos de contribuição. Então, lógico que isso não acontece, né? Então, quando você faz essa transição, você tem duas escolhas como Estado. Ou você, mantendo o meu exemplo, ou o Estado me dá 15 anos de contribuição, uma conta, para fazer frente às reservas que eu já teria feito, mas isso não é possível. Né? Nenhum Estado tem esse volume de recursos para fazer um negócio desse. Então, embora, vejam só, né, sem nenhum juízo de valor político, isso era a base da proposta para a reforma da Previdência do candidato Ciro Gomes na eleição do ano passado. Né? Ele fazia uma conta meio doida lá, que dizia que emitia uns títulos, etc. e tal. Não vou debater isso porque não é o nosso objeto, mas ele entendia possível, eu acho impossível. Enfim, a gente pode marcar um dia para debater isso, né, que não é o que está colocado. Enfim, ou você faz isso, que não é viável, ou você cria o sistema do zero e mantém o sistema anterior em extinção até que o seu último participante se aposente e depois venha a falecer. Né? Que é o que normalmente se faz, porque aí você dilui o custo disso ao longo do tempo. Aliás, no início, nem tem tanto custo, né? É uma curva. Conforme as pessoas forem se aposentando, é que o custo vai aumentando, porque aí as pessoas novas vão começar a contribuir para o regime novo. Então você tem esse custo de transição que se dilui, uma diluição que alcança aí 50, 60 anos por baixo. Mas de que custo é esse? De quanto é esse custo? Né? Ninguém nunca soube, porque a primeira vez que isso acontece é em 1980 no Chile. Em 95 já tinha passado tempo suficiente para que se fizessem algumas projeções desse custo. Né? Ninguém tinha certeza de nada, mas se conseguia projetar. E os economistas diziam que o custo disso era 3 PIBs. 3 vezes tudo que o país produz em bens e serviços durante um ano. Não há Estado, pelo menos Estado ocidental, vou falar na realidade que eu conheço, que seja capaz de pagar 3 PIBs, mesmo diluído em 60 anos. Então, Fernando Henrique, que a parte de todas as nossas divergências ideológicas, era um sujeito que tinha algum nível de sensatez, visão de Estado, né? Dizia, bom, não posso propor um negócio desse, porque o Brasil vai quebrar, porque não tem como pagar 3 PIBs de custo de transição. Né? Isso é uma obviedade. Tanto é que veio mais tarde a propor o fator previdenciário, que nada mais é do que a importação da lógica de capitalização para o sistema de repartição. Também, isso é outro objeto que eu vou só apontar e deixar de lado, que não tem nem condição de esgotar nesse nosso tempo, mas isso para mim, é a maior expressão de que o desejo dele era capitalizar o sistema, mas os fatores objetivos
impediam, né? Por que então o Fernando Henrique dizia, bom, não posso propor isso porque esse custo de transição é impagável, e agora o governo atual acha cabível que essa proposta seja feita, né? Tem algumas questões aí, ou escondidas na reforma, ou não esclarecidas na reforma, que ajudam a explicar isso, né? Quem paga esse custo de transição? É a pergunta que tem que ser feita, né? Numa concepção tradicional, mesmo uma concepção da reforma que foi implementada do Chile, ou na concepção que fez o presidente Fernando Henrique recuar dessa proposta, paga o orçamento fiscal do Estado, né? Que afinal é quem está propondo isso e tem o objetivo político de fazer isso. Até porque essa é uma outra questão de perspectiva histórica que precisa ser colocada e raramente é. Solidariedade intergeracional. Então a geração trabalhando paga que está aposentado. Mas quando começou isso? Quando começou isso, não existia ninguém aposentado, né? Quem pagava, para onde ia esse dinheiro? Veja, alguém já ouviu alguém falando isso na televisão, por exemplo, quando fala de déficit da Previdência, etc. e tal? Por que ninguém fala isso? Porque o regime de Previdência começa no Brasil na década de 20 como um regime de capitalização. Porque é claro, porque se você está criando um regime do zero, você vai ter um afluxo de recursos imenso e nenhum gasto para fazer frente, né? Esse regime de capitalização que é inaugurado na década de 20, ele acaba em 1966. E ele acaba por duas razões. Primeira, porque existia uma dívida impagável do governo e das empresas com esse regime. Porque quando a gente fala em previdência social, nós estamos falando de seguro social. Seguro social, historicamente, em qualquer lugar do mundo que você olhar, desde a criação na Alemanha, no final do século XIX até hoje, seguro social ele é sempre financiado por três partes: segurado, empregador do segurado e governo. Por isso que ele é um seguro social, porque você está distribuindo os riscos pela sociedade inteira, e é a contribuição do governo que garante isso. Senão seria um seguro comum, né? Porque você estaria distribuindo os riscos num grupo restrito, e não na sociedade inteira. Caracterizaria um seguro social. Então, o governo nunca pagou essa contribuição aqui no Brasil, desde a década de 20. E não punha à disposição dos regimes a estrutura que nós temos hoje, com Receita Federal, Procuradoria da Fazenda, etc., para cobrar eficazmente as contribuições que eram devidas pelas empresas. Então essa dívida foi se acumulando e colocando os regimes em dificuldades financeiras. Até que, em 1966, o governo militar decreta a unificação de todos os institutos de previdência setoriais que existiam em um único, INPS, e toma o dinheiro. Então, para onde foi esse dinheiro, né? Porque a gente só fala aqui de transição de repartição para capitalização, mas a gente teve uma transição de capitalização para repartição. Quando a gente transita de repartição para capitalização, tem custo de transição. Logicamente, no movimento oposto, se você tem uma capitalização e transita para uma repartição, você tem uma sobra imensa de dinheiro, né? Que foi confiscado em 66 com a criação do INPS. Para onde foi esse dinheiro? Tudo quanto é tipo de obra faraônica do governo militar que vocês conseguirem imaginar. Ponte Rio-Niterói, usina de Angra, Transamazônica, Madeira Mamoré, né? Enfim. Lembrou de uma obra faraônica pós-66, pode contar que o dinheiro desse confisco está lá. Então, logicamente, se tem um custo de transição para você fazer esse retorno ao sistema de capitalização, esse custo tem que ser arcado com quem se beneficiou desse recurso, que é o Estado, né, via orçamento fiscal. Não é isso que planeja o governo. E esse é o grande ponto, né? Essa coisa do quem paga. Por quê? Não importa se um regime de previdência é organizado como repartição ou como capitalização,
para a sua caracterização como seguro social. Então, não se concebe que você organize um sistema de previdência, mesmo de capitalização, com contribuição só do empregado. Essa contribuição tem que ser tripartite, mesmo num regime de capitalização. Bom, isso não é nada... Se você for na Alemanha, é assim que funciona. Tem um regime de capitalização e 3 partes contribuem para o regime. Já que a idade mínima é inspirada por lá, essa é a lógica que funciona. Bom, todas as vezes que o ministro foi perguntado sobre isso, ele se evade dando pistas de que o regime de capitalização será financiado exclusivamente pelos trabalhadores participantes. O que significa, na prática, que um pedaço dessa conta será paga pelas novas gerações de trabalhadores que ingressarão no regime de capitalização só com metade das contribuições que poderiam ali constar para a sua aposentadoria futura, só as deles próprios, e não a dos seus respectivos empregadores. Por quê? Se vocês notarem, o texto da reforma não mexe na estrutura contributiva. Aliás, só mexe para aumentar, fazer a progressividade das alíquotas do que é retido do trabalhador. Mas não se coloca em questão contribuição sobre folha, PIS, COFINS, todas as contribuições que são pagas pelo empresariado para a manutenção da Previdência, que continuarão irrigando o sistema em extinção, do regime de repartição do regime geral público em extinção. E aí entra a segunda parte da conta. Porque esses que ficaram não se aposentarão mais. Porque você aumenta a idade mínima, porque você aumenta o tempo necessário para se aposentar. Mais de 2/3 das aposentadorias são aposentadorias por idade, no regime geral de previdência. Se você aumenta a idade mínima e aumenta em 5 anos o tempo mínimo para se aposentar e ainda assim reduz o valor, você vai ter uma drástica redução de acesso. Então a geração nova vai pagar só tendo metade da aposentadoria e a geração atual vai pagar não se aposentando. De modo que esses recursos que estão sendo colhidos do empresariado vão sobrar, entre aspas. Esses recursos são o tal do 1 trilhão que está sendo anunciado por aí. E aí a gente precisa ir observando os movimentos políticos para se posicionar. O ministro já afirmou em entrevistas que o passo seguinte, após a desejada aprovação da reforma, é propor a desvinculação total do orçamento. Porque, em princípio, esse 1 trilhão que vai sobrar só poderia ser gasto em previdência, assistência e saúde. Para isso funcionar, então esse custo de transição vai ser pago pelos próprios interessados, gerando uma sobra de recursos que vai ser apropriada pelo orçamento fiscal para aprofundar a histórica política do Estado brasileiro de constituição de superávit primário para pagar juros e amortização de dívida pública, para continuar irrigando e alimentando o que a professora Maria Lúcia Fattorelli, que deu a honra de participar com um capítulo e prefaciar o último livro que organizei em conjunto com a professora Júlia Lenzi, exatamente sobre a questão da reforma da Previdência direcionada aos servidores públicos. A Deise escreveu também um capítulo do livro. Ela vem chamando de sistema da dívida. O sistema da dívida é isso, é você organizar o Estado, o orçamento do Estado, de modo a direcionar os recursos públicos a benefício das instituições financeiras, ainda que isso provoque sacrifício das políticas de proteção social, das políticas típicas de um Estado de bem-estar social, que a Constituição de 88 tentou inúmeras vezes e foi inúmeras vezes sabotada implementar aqui no Brasil. Então, nos segundos que me restam, todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, especialmente se está sendo gravado, porque aí as pessoas
destinatárias disso têm a oportunidade de depois ouvir, é o seguinte: ser crítico da reforma da Previdência nesse país te traz um ônus, que é o seguinte: a pessoa te aponta o dedo e fala assim, mas qual a alternativa? Assim, fala que é contra, mas não discute proposta alternativa, etc. e tal. Então eu comecei a fazer uma proposta alternativa, que é a seguinte: nós estamos há 31 anos, desde a Constituição de 88, fazendo reforma atrás de reforma que restringe acesso, diminui o valor de benefício e a Previdência continua em crise, segundo dizem. Então nós estamos há 31 anos com a Previdência em crise e nenhuma reforma resolveu. Nesses tempos de internet você não pode confiar em nada, né? Atribuem a Einstein ter dito que se você faz a mesma coisa, você não pode esperar resultados diferentes. Eu não sei se foi isso que ele falou, se foi ele que falou isso ou não, mas isso faz sentido. Quer dizer, se você está fazendo a mesma reforma há 31 anos e nada acontece de positivo, significa que essa reforma está errada, né? E não adianta repeti-la de maneira nenhuma. O que nunca foi mexido nessa reforma nessas reformas todas, é o fato de que quem paga para existir Previdência Social é o próprio trabalhador. Porque o fato econômico mais onerado pelas contribuições previdenciárias é exatamente a massa salarial. Inclusive, a participação das contribuições sobre massa de salário no total do orçamento de Seguridade Social cresceu de 40% para 60% nos últimos 10 anos. O que é um despropósito completo, né? Você está aprofundando essa realidade, que é a realidade que coloca esse problema para a Previdência Social. Bom, se, como dizem, a Previdência tem um risco atuarial, porque eu vou ter cada vez mais aposentados, cada vez menos trabalhadores, não só o problema está em que o trabalhador financia a aposentadoria de quem está aposentado, como, se eu aprofundo isso, eu estou na beira do abismo e me jogando, ao invés de voltar para trás. Então, o que nós temos que reformar, se quiser reformar, é a captação de recursos para a Previdência Social. O que toca na ferida que ninguém quer mexer, na estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, onde só pobre paga imposto, onde só se tributa consumo e produção, que é depois redirecionado pelo consumo, ou massa de salário. Não se tributa renda e patrimônio de quem tem renda e patrimônio sobrando. Então, você quer resolver o problema da Previdência Social? Você só tributa renda individual e patrimônio individual. Desonera completamente o sistema produtivo e tributa renda individual e patrimônio individual. Isso vai gerar muito emprego, porque você vai desonerar a massa de salário. Isso vai potencializar o consumo, porque a tributação do consumo vai cair. Isso vai tirar dinheiro de onde ele está sobrando. Vai tributar iate, que não é tributado, vai tributar helicóptero, vai tributar distribuição de dividendos, tudo que é coisa de gente milionária que não paga um centavo de tributo há 500 anos. Mas não é isso que está sendo proposto. Está sendo proposto que as pessoas fiquem sem aposentadoria e, consequentemente, que as pessoas não consumam. E se as pessoas não consomem, quem vende não vende, o atacadista não vende para quem vende, a indústria não vende para o atacadista. Em 10 anos, se essa reforma for aprovada do jeitinho que está, vai sobrar 1 trilhão para entregar para os bancos que estão patrocinando isso aí tudo, e a economia brasileira estará irremediavelmente no buraco. Nós vamos ter uma retração de demanda mais violenta já vista na história do Ocidente. Então, só me resta reforçar o convite da Daisy para a gente ir para a rua resistir a isso com greve geral. Obrigado.